E aí pessoal, hoje nós vamos ter uma lição de italiano onde você vai conseguir aprender a pronunciar as palavras corretamente. Fica até o final do vídeo que eu tenho uma surpresa para vocês. Já peço que se você não for inscrito, que você se inscreva no nosso canal e que você também possa deixar um like nesse vídeo, isso ajuda o nosso trabalho. Então vamos lá! Pronto gente, vamos dar início à nossa lição. E vamos ser rápidos e objetivos. Vamos começar com as vogais. E nós temos os mesmos sons, praticamente, do português. Vou pronunciar aqui para você ter um exemplo, né? Temos essas palavras. Amore, erba, idea, osso, uva. Então você vê que são os mesmos sons, certo? Só um pequeno detalhe. Às vezes, nós, brasileiros, temos aquele costume de trocar o som da letra O pela letra U, né? Pelo som da letra U. Então, nós, em vez de dizer osso, diríamos talvez osso. Então, tenha cuidado para não fazer isso no italiano. Essa palavra é osso, osso, ok? Som de O. Depois, nós temos algo já mais diferente, né? Porque aqui, sim, vamos ter modificações de som. Então, nós temos o seguinte... C-E-C-I seria o som de che, chi, ok? Então, essas palavras são pronunciadas da seguinte forma. Cenare, cercare, circo, cucina. Depois temos C-I-A, C-I-E, C-I-O, C-I-U. Mesmo som, né? Cha, che, chi, cho, chu. Só tenham cuidado para não forçar o som da letra I. Então, nós dizemos ciao, cielo, ufficio, ok? Notem que, pelo menos na segunda, eu não fiz som de I muito forte, né? Eu não disse cielo, eu disse cello, cello, ok? Então, cuidado com isso. Depois nós temos CHE, CHI, que tem som de que, ok? Então, essas palavras são pronunciadas assim. Que, anche, que, chiesa. Depois temos as combinações GE, GI. Temos um som de D forte, né? Não toda a letra D vai ser pronunciada por nós brasileiros dessa forma, mas é aquela D que às vezes você diz dia, verdade, né? Então é esse som que nós temos, né? Nossos amigos de Recife já pronunciam de outra forma, né? Falam verdade, dia, mas aqui, pelo menos onde eu moro, o pessoal fala verdade, dia, ok? Então é mais ou menos esse som. Então prestem atenção. Giorno, giorno, mangiare, gennaio, gente. Depois temos o mesmo som, né? Com essas combinações. Então ficaria da seguinte forma: giardino, leggera, gioia, giusto. Depois temos essas combinações que teriam um som de LH mais as vogais, certo? Então ficaria aquele som de li, lha, lhe, lho, mas não precisa ser muito forçado. Sai o som de L mais a vogal, não tem problema. Então vamos lá: voglia, moglie, aglio, ok? Voglia, moglie, aglio. Continuando, temos essas combinações, SC mais uma vogal. Nós temos o som de che, chi, cha, che, cho, chu. Engraçado, né? Falar tudo isso numa sequência só, meio estranho, mas é esse som que nós vamos fazer. Então prestem bastante atenção. Scegliere, uscire, lasciare, scienza. Depois nós temos essas combinações, né? Que, o E. Normalmente pra gente seria o som de que, mas no italiano é que, ok? Então ficaria que, qui. Então eu não vou dizer questo, eu não digo isso, é questo, questo. Questo, qui, ok? Depois temos essas combinações que teriam som de gue, gui, ok? Não é ge, gui, gue, gui. Então eu digo guerra, guidare.
Depois, essa combinação de vogais não, desculpa, de consoantes, nós temos o som de NH, então fica guadagnare, ok? E se une, né, o som da vogal, então guadagnare, ok? Se fosse outra vogal, em vez de A, poderia dizer nhe, ok? Nhé, nhó, nhu, ok? Depois nós temos o som da letra Z, né? Que seria um ts. Então eu digo zaino, zaino. Azzurro, azzurro. É como se fosse um TZ. Zaino, zaino, azzurro. E aqui, a gente já está chegando no final da nossa lição. A letra S, ela tem alguns detalhes. Às vezes ela tem um som de Z, né? Ela pode ter um som de Z. Então, a gente poderia dizer que é mais comum quando ela está entre duas vogais. Então, eu diria isola, casa, exame, ok? Depois, nós temos a letra S, que tem o som normal também, né? Não somente aquele som. Normalmente é quando a gente começa uma palavra com a letra com a letra S, né? SA, como vocês podem ver na primeira palavra, sapore, ok? Ou se não, ela pode terminar com uma letra S mais uma vogal, né? E ter uma consoante antes dela, como é o caso de corsa. Ela não está entre duas vogais, né? E também muito comum é quando nós temos duas letras S. Então, rosso, ok? Falamos dessa forma. Muita atenção com isso. Ok, gente. Então, chegamos ao final da nossa lição. E como eu disse para vocês, eu tenho um pequeno desafio. Então, eu vou ter que sair aqui da minha tela principal. Pronto, gente, esse aqui é o Lingua.com, é um site muito bom que tem vários textos e muito conteúdo gratuito para que vocês possam curtir aí, treinar o seu italiano. Normalmente os textos eles têm diversas situações e no final eles têm algumas perguntas aqui embaixo, ó. Pergunta número 1, 2, 3 sobre o texto, certo? Só que qual é o desafio? O desafio não é responder essas perguntas agora, não, esquece isso por enquanto. O que eu quero que vocês façam é que vocês leiam esse texto em voz alta e vejam se vocês estão lembrando do que eu ensinei para vocês. Aí talvez vocês perguntem, ué professor, mas como é que eu vou saber se eu estou pronunciando corretamente? Então, aqui vai ter um áudio, certo? Que você pode escutar e ir comparando. Você pode ir falando uma frase, dando play no áudio e aí vendo se está saindo da mesma forma, ok? Isso daí não é um problema. Então leiam em voz alta e vejam se vocês conseguem acertar a pronúncia. Eu vou deixar o link desse texto aqui na descrição, tá bom? E é isso, gente. Essa foi a nossa lição. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Sérgio Israel. E essa aqui é a ForLang, Escola de Idiomas Online. Se vocês querem conhecer mais o nosso trabalho, podem dar uma olhada no nosso Instagram, podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp. E aqui embaixo vai ter um link, caso você queira agendar uma aula gratuita, uma aula experimental gratuita. E não é uma videoaula, é uma aula particular gratuita com a gente, ok? Então, dá uma olhada na nossa descrição e até a próxima.